eu só pegar meu roteiro aqui. Então, pra gente começar, eu acho que pra gente começar a discutir o tema das masculinidades, antes de a gente entrar em um tópico específico ou no pensamento de uma autora em específico, a gente precisa começar discutindo a questão do gênero, né? Porque quando a gente fala gênero, as pessoas automaticamente pensam que a gente está falando ou de orientação sexual ou de uma suposta ideologia de gênero. Só que a gente precisa recuperar esse exercício de reflexão crítica para a gente entender que o gênero, tal como ele vai sendo moldado aqui no Ocidente, ele serve enquanto além de servir enquanto uma categoria analítica para a gente estudar alguns fenômenos sociais, para a gente fazer algumas análises sociais, o gênero também, algumas autoras vão dizer que o gênero ele também fundamenta formas de organização social. Então, o gênero ele ultrapassa a dimensão do que a pessoa é e qual é a sexualidade da pessoa. O gênero ele está mais ligado a como essa pessoa vai estar sendo construída, né, dentro de um contexto ocidental. E aí eu estou falando contexto ocidental porque é importante a gente fazer essa divisão, né? Porque quando a gente trabalha com questões de gênero, a gente precisa fazer um recorte, seja ele teórico, seja ele geográfico, porque as questões de gênero elas se moldam diferentemente, a variar de acordo com diversos contextos geográficos. Então, por exemplo, aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, a gente tem fundamentalmente o gênero enquanto organização de dinâmicas sociais. Em contextos africanos, por exemplo, as coisas elas já são um pouco diferentes, né? Então, para a gente começar a nossa discussão, esse marco teórico, a gente precisa definir esse marco teórico enquanto Ocidente. A gente está fazendo uma discussão a partir de referências ocidentais, a partir de contextos ocidentais, porque isso é pensar a nossa realidade a partir do chão que a gente pisa. Não adianta a gente querer importar teorias e esquecer que essas teorias precisam ser adaptadas. Então, reconhecer mesmo quais são as melhores formas de pensar o nosso contexto, né? E aí, eu trouxe algumas... Antes de continuar, eu queria saber quantos de vocês passaram pela universidade ou têm familiaridade com escritos acadêmicos, com essas coisas. Levanta a mão, por favor. Você não. Tá. Então eu trouxe algumas referências pra gente pensar a partir dessas referências, e aí vocês podem até aprofundar a questão desses estudos a partir dessas referências, né? E aí, a primeira referência que eu trago é de um artigo do Benedito Medrado e Jorge Lira, que ele vai querer pensar essa questão dos estudos sobre masculinidades a partir de uma perspectiva feminista. E aí, pensar esses estudos a partir de uma perspectiva feminista significa necessariamente entender, e aí a gente repete, entender o gênero enquanto um instrumento de organização social, né? É o que a literatura vai chamar de dimensão relacional de gênero. Entender esse instrumento enquanto um princípio organizador de relações de poder. Partindo desse princípio, e aí surge uma distinção entre identidade de gênero e atos de gênero. Identidade de gênero está ligado a questões subjetivas da pessoa, como ela se identifica. Isso a gente não está discutindo aqui, a gente está discutindo sobre atos de gênero. São esses atos que são impostos em determinados corpos sociais, corpos de pessoas. Então, eu acho que um ponto, uma questão que serve para nortear as nossas reflexões nesse primeiro momento é a questão de em que momento da história foi definido que meninos usam azul ou meninas usam rosa, por exemplo. Porque se a gente voltar em determinados contextos históricos, uma vez eu estava lendo alguma coisa sobre a época das colônias, etc., o estilo de roupas, né, os atos de gênero e essas performatividades, elas eram outras. Elas eram construídas de outras formas. Então, esse caráter histórico do gênero enquanto organização, e eu vou sempre repetir isso, enquanto organização de relações de poder,
ele vai estar sempre se adaptando de acordo com o contexto social no qual a gente se insere, né? Então, então alguns pontos que os autores vão trazer nesse artigo, que eu vou passar o nome daqui a pouco no próximo slide, é que o gênero ele se distingue também da vida reprodutiva. Então, quando a gente quer discutir gênero, a gente não necessariamente discute sexo. Alguns autores discutem sexo, né, na sua dimensão biológica, etc. Mas outros autores nem tanto. Então essa separação, nesse primeiro momento, ela pode ser bastante útil. Né? Uma autora que, por exemplo, vai discutir essa relação entre gênero e sexo vai ser a Gayle Rubin, num livro chamado Políticas do Sexo. E aí, voltando aqui ao artigo do Benedito Medrado e Jorge Lira. Então, eles vão trazer algumas considerações também sobre a questão das perspectivas feministas, né, que eu acho que eu não especifiquei. É que compreender isso numa perspectiva feminista é compreender essas relações de gênero enquanto relações de poder. E essa aí também de uma perspectiva de uma leitura essencialista, porque a leitura essencialista, ela encara o gênero enquanto diretamente ligado a uma dimensão binária e diretamente ligado também às questões biológicas. Então, uma leitura essencialista, ela pode dar margem para muitas interpretações, talvez rasas, para a gente entender como se dá as dinâmicas de poder hoje. E aí, partindo do princípio de que a gente tem um instrumento organizando as nossas dinâmicas sociais, os estudos sobre masculinidade não emergem somente como estudos sobre homens, mas como estudos sobre relações de poder, relações de desigualdade entre homens e mulheres, né? A gente parte desse princípio, porque a gente parte desse princípio das relações que partem dos homens por causa do patriarcado, um sistema sociopolítico no qual a gente se insere. Então a gente faz a gente demarca esse primeiro ponto de reflexão, mas os estudos de masculinidade eles também precisam ser encarados enquanto estudos para se entender como as relações sociais elas são construídas, né? E aí esses autores eles vão dizer que a masculinidade nesse sentido a masculinidade emerge enquanto uma metáfora do poder, enquanto um instrumento a partir do qual o poder se manifesta. Lembrando que o poder ele não é algo necessariamente construído, mas ele é performado, um poder que a gente exerce em determinados contextos, né? E aí, nesse artigo ainda, ele traz dois pontos importantes de uma teórica que se chama Joan Scott, que ela vai dizer duas coisas. O gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. E outra coisa, o poder é articulado por meio do gênero. Então, e aí eu quero trazer para o debate agora uma outra autora que se chama Oyeyumi, é uma autora nigeriana, uma socióloga nigeriana, que ela escreveu um livro chamado A Invenção das Mulheres. Esse livro, ele não tem tradução ainda, mas ele vai ganhar tradução esse ano pela editora Bazar do Tempo, pelo professor Anderson Flor do Nascimento, que é um amigo meu que está traduzindo lá da UNB. Mas o primeiro capítulo desse livro ele já está disponível no site Filosofia Africana, que é o site do ano. A Invenção, deixa eu ver aqui pra você. A Invenção das Mulheres, esse é o título. E aí o interessante é que a análise da Oyeyumi nesse livro, ela pode ser, por mais que ela parta de um contexto social diferente, ela está falando das questões de gênero lá na Nigéria, no que ela chama de Yorubalândia. E ela vai falar que essas questões de gênero, que a categoria analítica mulher, ela não existia antes da colonização. Então ela vai fazer todo esse exercício de análise para a gente entender como o Ocidente ele constrói essas categorias e como o Ocidente ele vai construindo relações de poder, não só no próprio Ocidente, mas em outros contextos mesmo, em um exercício próprio de colonização, né? E aí nesse livro, nesse primeiro capítulo especificamente, que já está disponível em português, ela vai falar sobre como essa construção de corpos sociais, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Essa construção de corpos sociais, essa construção de outridades,
elas servem para cumprir mesmo uma meta de separar os corpos, de categorizar os corpos. Porque quando a gente categoriza corpos, né, quando a gente classifica corpos, né, como por exemplo, você é branca, você é negra, e categorizar corpos nesse sentido, você é homem, você é mulher, torna esses corpos mais maleáveis, digamos assim, por um ato de governar do Estado. Tornando esses corpos mais maleáveis, mais reconhecíveis, entre algumas aspas, você consegue, por exemplo, legitimar o extermínio desses corpos, legitimar a desigualdade entre esses corpos. Então ela vai falar que isso serve como uma construção de outro, e o outro é apenas um corpo. Se o outro é apenas um corpo, ele é um corpo que pode ser matado, que pode ser exterminado, que pode ser segregado. Então esse contexto da criação do gênero enquanto um instrumento de criar outros, né, e não só pelo gênero, mas a gente pode perceber isso, que a partir de um determinado contexto histórico, essas construções de outros, elas vão assumir características interseccionais como raça e classe. Então essas construções de outros, né, o gênero enquanto construtor de outros, ele vai servir enquanto instrumento importante na mão do Estado, por exemplo, para determinar quem pode e quem não pode fazer determinadas coisas, né? E isso a gente vai ver que ao longo da história isso fica muito demarcado, sobretudo hoje em dia com o avanço de alguns governos conservadores. Enfim, e aí nesse sentido, né, só pra gente encaminhar pro finalzinho dessa discussão de gênero, nesse sentido, os atos de gênero, eles emergem enquanto processos de socialização. Então, são processos que a partir de algum momento histórico, Então, os atos de gênero, eles vão ser, a partir de algum momento histórico, eles vão ser usados para construir processos de socialização. Então a gente se socializa porque a gente tem um gênero, a gente é marcado por um gênero. Nós somos corpos classificados por um gênero, por uma cor de pele, por uma orientação sexual, e isso vai ordenar as dinâmicas sociais, as relações de poder. Eu ia trazer uma citação de um outro texto que a autora fala de masculinidades feministas, que é um texto importantíssimo, e eu acabei esquecendo o texto lá em casa, não trouxe nem na minha mochila, nem trouxe no meio aqui, né? Mas só pra gente encerrar então, há alguns autores que eles vão encarar essa questão do gênero e do sexo enquanto tecnologias biopolíticas também. E aí tem uma citação no artigo do Medrado e do Lira, que é uma citação que eu acho que a gente consegue sintetizar tudo que a gente já teceu até aqui, que é uma citação de uma autora que se chama Teresita de Barbieri, de um artigo que está em espanhol, então eu vou ler e vocês podem me corrigir porque eu não falo de espanhol, que se chama Sobre la categoria gênero. Esse é o título do artigo de 92, que ela vai falar assim: os sistemas sexo-gênero são conjuntos de práticas, representações, normas e valores sociais que as sociedades elaboram a partir da diferença sexual anatomo-fisiológica e que dão sentido à satisfação dos impulsos sexuais de reprodução das espécies humanas e, em geral, ao relacionamento entre as pessoas, né? E aí, já ficou... A gente tá tudo claro até aqui? Alguma dúvida? Tá entendendo? Você tá com uma cara de quem tá confusa? Tá tudo certo? Então, passando pro próximo ponto, já entrando no tópico das masculinidades, entendendo que as masculinidades nesse contexto vão emergir enquanto um instrumento também um instrumento analítico, né, nesse exercício de reflexão crítica, para se entender as dinâmicas de poder na sociedade. No texto do Medrado e do Lira, que está a referência ali em cima, eles vão dizer, eles vão separar alguns objetivos que a gente pode compreender enquanto os objetivos dos estudos das masculinidades, né? O primeiro deles é compreender
a organização social das masculinidades em suas inscrições e reproduções locais e globais. Porque dependendo e a gente vai ver isso mais pra frente, dependendo dos contextos sociais nos quais os sujeitos se inserem, haverão diversas produções de masculinidades. Então as masculinidades de homens brancos, cis, héteros aqui no Brasil vão ser diferentes das masculinidades de homens brancos, cis, héteros na Alemanha, por exemplo. E assim por diante, como por exemplo os estudos das masculinidades negras, das transmasculinidades, etc. O segundo ponto, a compreensão do modo como os homens entendem e expressam identidade de gênero. Terceiro ponto, as masculinidades como produtos de interações sociais dos homens com outros homens e com mulheres, ou seja, as masculinidades como expressões da dimensão relacional do gênero, que apontam expressões, desafios e desigualdades. E aí essa dimensão do poder, ela está sempre presente nesses estudos. E o quarto e último ponto, a dimensão institucional das masculinidades, ou seja, o modo como as masculinidades são construídas em e por relações e dispositivos institucionais. Então, segundo os estudos deles, esses podem ser... Olá, boa tarde. Esses podem ser alguns pontos para a gente começar a entender os estudos sobre masculinidades. E aí, nesse contexto, uma outra autora que também é muito importante para os estudos sobre masculinidades é a Rayam Connell, que é uma mulher trans. Quando ela produziu o livro Masculinities, lá em 95, ela ainda não tinha feito a transição. Então, provavelmente, quando vocês procurarem esse livro, vocês vão achar o nome do autor enquanto Robert alguma coisa Connell, né? É um livro que ainda não tem tradução, e eu não sei se ele vai ser traduzido, porque ele é um livro... A gente não pode deixar de esperar, né? Se a Patricia Hill Collins foi traduzida depois de tanto tempo, Bell Hooks está sendo, Angela Davis foi também traduzida depois de tanto tempo, eu acho que esse livro ainda tem possibilidade de ganhar tradução, mas eu não sei. Talvez a gente ache alguns capítulos dele soltos na internet, mas eu não sei, né? E aí, nesse livro, novamente, a autora ela vai reafirmar essa questão do gênero enquanto ordenamento, enquanto sentido de ordenamento social e enquanto também construção social, né? E aí ela vai abordar várias perspectivas de se entender o gênero e, consequentemente, as masculinidades. Ela separa 4, na verdade, e eu acho que é mais interessante. Deixa eu ver se está no slide. Eu acho que o mais interessante dessas 4 perspectivas que ela cita, que eu vou falar o nome de cada uma, mas eu só vou explicar detalhadamente uma que eu acho que é o que mais vai contribuir para a nossa reflexão aqui, ela fala de 4 definições. E quem não lê inglês, a Mara Viveiros Vigoya aborda isso no livro dela, As Cores da Masculinidade. Nos capítulos iniciais, ela faz esse exercício de recobrar os estudos de gênero, de masculinidades, antes de ela entrar no objetivo do livro dela. E aí ela aborda 4 definições. A definição essencialista, que ela está fundamentada nessa questão do sexo biológico. Uma definição positivista, que também se fundamenta numa perspectiva do que os homens são de verdade, e aí cria-se uma contraposição entre homem e mulher, entre masculino e feminino, que às vezes nem acrescenta muito para as discussões, né? Uma definição normativa, que vai dizer que os homens buscam, no caso a masculinidade é aquilo que os homens buscam ser, e uma 4ª definição, que eu acho que é a mais útil nesse momento, que é uma definição semiótica, que é uma definição que vai estudar construções de signos, construções de comportamentos, construções de contextos sociais, os quais também constroem padrões de masculinidades e de gênero. E essa definição e essa abordagem semiótica também ela pode dar, dependendo da leitura que a gente faz, ela pode dar uma margem pra gente encarar a masculinidade enquanto uma não feminilidade, mas eu não sei. Eu particularmente não sei se isso pode ser útil nesse momento. Talvez
alguns de vocês que estudem mais do que eu, a gente pode conversar no final, mas no momento não sei. E aí nessa esteira das abordagens semióticas, a gente pode começar a discutir, então, aquilo que alguns autores e alguns antropólogos vão chamar de ritos de passagem, né? Inclusive eu trouxe um trecho de uma antropóloga chamada Miriam Grossi. A referência está no próximo slide, eu já vou passar. E eu acho que esse trecho dela pode contribuir bastante para a gente entender o caráter histórico dos estudos sobre masculinidade, como eles vão se construírem ao longo de determinados contextos históricos, mas também para a gente entender, já trazendo isso para hoje em dia, em quais momentos e quais são os contextos dos quais a gente vê que essa questão de construir, essa questão de ritos de passagem que tem a ver com a construção de uma masculinidade quando o menino está passando da sua fase juvenil para a sua fase adulta, se insere hoje em dia, né? E aí a Miriam Grossi, a referência está ali em cima, de um texto. É uma transcrição de uma apresentação de trabalho dela, se eu não me engano, de 95 também. É um texto grande, mas eu super recomendo. Super recomendo, eu acho ele muito útil pra gente começar a estudar. E aí, ela vai dizer assim: uma das principais definições da masculinidade na cultura ocidental para o gênero é que o masculino é ativo. Ser ativo no senso comum a respeito de gênero significa ser ativo sexualmente, o que para muitos significa penetrar o corpo da outra ou do outro. Mas, para a constituição do modelo de masculinidade hegemônica em nossa cultura, a atividade não diz respeito apenas à sexualidade. Ela é também concebida positivamente como agressividade. Já na constituição da identidade de gênero na infância, observamos como o masculino se constitui pela hiperatividade dos meninos, que se constitui seguidamente seguidamente com agressividade. Eu queria destrinchar essa citação da Grossi com vocês, porque ela dá margem pra gente entender várias coisas, né? Primeira coisa, essa questão da construção da identidade masculina em contraposição à questão da identidade feminina. Isso é uma coisa que está muito presente também no livro da Bell Hooks. No livro da Bell Hooks, que é esse primeiro aqui, que se chama o The Will to Change, né? Que ela vai falar de como a relação com o irmão dela... Eu vou passar já pra vocês, deixa eu só fazer um panorama aqui. De como a relação com o irmão dela foi um pouco complicada em função do pai dela ser um homem tão patriarcal que ele não deixava ela brincar de bola de gude com o irmão dela, por exemplo. Porque ele falava pra ela que isso era uma brincadeira de menino e como isso marcou a infância dela. E aí ela vai falar sobre isso nesse livro e talvez ela fale um pouquinho sobre isso no livro de memórias de infância dela também. Só pra terminar aqui a Bell Hooks, então. E aí, a Bell Hooks, ela tem 2 livros específicos sobre masculinidade. Que é esse azulzinho aqui, o The Will to Change, e o We Real Cool. Esse We Real Cool, ele já tem tradução, só que ele ainda não foi lançado. Ela provavelmente vai ser lançada ou no final agora do primeiro semestre, ou no início do segundo semestre pela Editora Elefante, traduzido pela pessoa que vos fala. E esse daqui ele ainda não tem tradução, eu não sei se ele vai ser traduzido pelos títulos que a Elefante publicou agora, semana passada. Esse livro não consta na lista de títulos que eles vão publicar da Bell Hooks, mas talvez ganhe tradução, né? Eu acho que... Não, na verdade eu acho que não tem nem texto traduzido desse livro aqui na internet. Mas, pra quem não lê inglês e quiser se aprofundar nesse livro aqui, o azulzinho, existe uma série de vídeos no YouTube de um cara chamado Leonardo Wan,
W-A-N, que ele vai em 4 vídeos ele faz uma análise de alguns capítulos desse livro da Bell Hooks. Ele fala da questão da relação entre homens e amor, que é um tópico que a gente vai tratar na nossa próxima aula, semana que vem, e vai falar também dessa questão do patriarcado. São vídeos que eu acho super didáticos, eu não consegui assistir todos, eles são um pouquinho grandes, eles devem ter 20 minutos cada um por aí, mas eu super recomendo para quem não lê inglês. É só pesquisar Entendendo Masculinidades, eu acho que esse é o nome da série. E aí eu vou passar o livro, vocês podem dar uma olhada, e depois me voltem, porque no final eu quero ler alguns trechos do The World Change. Voltando aqui para a citação da Grossi, entender esses contextos de construção de ritos de passagem, onde socialmente se constrói comportamentos que devem ser seguidos por meninos e meninas a partir de uma certa idade, é fundamental para a gente entender, por exemplo, as altas taxas de feminicídio, por exemplo, porque a gente consegue entender a questão da agressividade do homem, e isso pode servir para algumas análises sociais, né? Um terceiro ponto que eu quero chamar a atenção, que a Connell também vai chamar a atenção no livro dela, é sobre o caráter histórico do termo masculinidade hegemônica, porque a masculinidade hegemônica no século XVIII, por exemplo, não é a mesma masculinidade hegemônica no século XXI. Então, a gente não pode entender esse contexto, esse conceito enquanto algo pré-histórico, muito menos pré-discursivo. Não é algo que já estava ali e a gente chegou para estudar. É algo que vai ser construído de acordo com os contextos sociais no qual a gente está inserido, né? Então, hoje em dia, por exemplo, hoje em dia no Brasil, e mais especificamente aqui no Sudeste, que é onde a gente mora, etc., uma masculinidade hegemônica, ela se constrói a partir de determinados comportamentos, determinadas cores de pele, determinados padrões sociais, determinadas posições sociais, e essa masculinidade ela vai ser posta enquanto um modelo a ser seguido pelos outros homens, né? Isso fica evidente em comerciais, em novelas, nos nossos próprios atos sociais. Isso fica evidente, porque é uma coisa que se a gente não tomar cuidado, se a gente não fizer esse exercício de reflexão, a gente acaba internalizando, não somente homens, mas também mulheres, né? Porque eu acho que uma questão que a gente precisa entender é a questão, e aí eu vou falar isso mais pra frente, quando a gente for tratar de masculinidades patriarcais, é que não somente os homens têm parte com o patriarcado, mas também as mulheres, né? E aí isso não, o que eu tô falando aqui não é uma tentativa de culpabilizar ninguém, mas uma tentativa de entender como as dinâmicas sociais elas se organizam de modo com que tanto homens quanto mulheres podem compactuar com atitudes e comportamentos sexistas. Então, e aí eu vou dar um exemplo que a própria Hooks dá, como por exemplo, quando ela foi agredida pelo pai dela por insistir em brincar de bola de gude com o irmão dela, e o pai dela falava que essa não era uma brincadeira pra ela, não era uma brincadeira pra menina, e ele foi lá e bateu nela. E aí, depois disso, a mãe dela vem e conversa com ela numa tentativa de apaziguar a situação, mas ela apazigua a situação falando: olha, minha filha, você não poderia ter feito isso. Então a mãe dela, ela não se posiciona necessariamente contra essa atitude sexista do pai, da Bell Hooks, mas ela, de certa forma, ela tangencia esse tipo de comportamento. Então, isso é uma coisa que a Hooks vai falar em teoria feminista, isso é uma coisa que a Hooks vai falar em The World Change, ela vai falar em vários outros livros que também abordam a questão de masculinidade transversalmente, como Olhares Negros, Anseios, Erguer a Voz, que são 3 títulos publicados recentemente pela Elefante, que mulheres também podem contribuir para a manutenção do patriarcado. E aí, nesse sentido, e aí ela vai salientar, e é importante a gente relembrar, que é exatamente por essa questão de todos nós pelo fato de todos nós podermos contribuir para o patriarcado, é que todos nós devemos se empenhar na construção de novas masculinidades. E aí eu vou aprofundar essa questão mais pro final da aula.
O que é interessante da gente abordar agora esse ponto, entendendo o contexto da Grossi, são mais duas coisas. Deixa eu ver quais são os próximos slides. São só mais duas coisas. Essa construção dos ritos de passagem, essa construção da agressividade masculina, ela pode ser perigosa pelas próprias dinâmicas sociais, mas esse é um exercício que eu penso assim. Eu acho que esses ritos de passagem também a gente também precisa compreender a partir de um outro conceito, que é um conceito do Achille Mbembe, que é o conceito de relações sem desejo. O que significa isso? Esse é um conceito que vai ser... Na verdade, não é um conceito o qual o Mbembe vai estar preocupado em definir exaustivamente no seu livro. É um termo que aparece, e é um termo que aparece em contraposição às relações de vontade, eu acho, não sei, eu não lembro qual é o outro termo, relações... Enfim, as relações sem desejo aparecem em contraposição a um outro tipo de relação que a gente vai cultivar com o nosso próximo, que é uma relação de valorização da vida dessa pessoa. Né? O que são as relações sem desejo? São relações sociais que são construídas a partir do pressuposto de que a sua vida não importa pra mim, ou a minha vida não importa pra você. São relações nas quais a pessoa não cultiva um desejo de manter a outra pessoa viva. Né? E aí isso se exemplifica também, voltando lá à questão da Aoi Ayumi, na construção de outros, de corpos outros. Né? Então, eu acho, e é uma coisa que eu percebo nos meus estudos, e aí eu gostaria que vocês anotassem pra gente discutir isso mais pro final, é que essas relações sem desejo, elas vão estar muito ligadas também à construção de masculinidades hegemônicas, né? Na construção de homens que não podem se importar com a vida do próximo, de homens que não podem não podem demonstrar afeto por outros homens, dependendo do contexto, né? Porque a gente vai ver que essa questão do afeto, ela também tem uma certa seletividade. E isso também acaba prejudicando um pouco as relações as quais a gente constrói ao longo das nossas vidas. O contexto de criação desse conceito, relações sem desejo, vai ser no livro Políticas da Inimizade, do Achille Mbembe, que é um livro que não tem tradução para o português brasileiro, mas ele tem para o português de Portugal. Eu não sei se tem PDF. Eu tenho uma cópia que o professor Anderson tirou pra mim, na época quando a gente se encontrou uma vez aqui no Rio. Mas eu acho que deve ter, sim. Se vocês lerem... Eu tenho quase certeza que esse livro tem um PDF em francês. Eu não falo francês, mas se alguém ler, vocês podem pesquisar. E eu não sei se ele tem em inglês também. Mas o português de Portugal, talvez. O do livro, Políticas da Inimizade. E aí, a questão das políticas de inimizade, elas são importantes pra gente entender também como essas relações vão se construírem. Porque as relações sem desejo vão ser relações de inimizade. Só que as relações de inimizade, elas precisam de justificativas para serem produzidas, né? Justificativas éticas, digamos assim. O que eu tô querendo dizer com isso? Que eu não posso simplesmente... vou usar outro exemplo. Que um homem branco não pode simplesmente olhar para uma mulher negra e falar: ai, sua vida não importa pra mim. Existe toda uma construção social, uma construção ontológica, que se diz respeito a como as pessoas estão sendo construídas nesse contexto, que fundamenta essas relações entre pessoas brancas e negras, por exemplo. Existe todo um contexto sociopolítico que justifica o fato de termos taxas altíssimas do homicídio de homens negros, do assassinato de homens negros jovens. Então, esse contexto de políticas pelas quais a gente se desimporta pela vida do próximo, ele acaba sendo um contexto, hoje, fundamental para a construção de masculinidades hegemônicas.
também, né, que são masculinidades brancas. Talvez daqui a 10 anos, 15 anos, o contexto seja outro, mas hoje ele funciona mais ou menos assim. E aí uma outra coisa que eu queria apontar antes da gente seguir pro próximo tópico e entrar no tópico de masculinidades patriarcais é que muitas pessoas usam também o termo masculinidade tóxica, né? Eu particularmente não gosto do termo masculinidade tóxica, eu acho ele um pouquinho feio, assim, pra ser sincero, eu não gosto de usar o termo. Eu não tenho nenhuma justificativa teórica, mas eu realmente não gosto, né? Eu prefiro usar o termo masculinidade patriarcal no lugar, porque o termo masculinidade patriarcal, ele tem todo um peso teórico que dá nome ao problema que a gente quer enfrentar, né, enquanto pessoas engajadas nessa questão do gênero. Porque o termo masculinidade patriarcal, e aí eu vou falar mais especificamente na frente pra gente contrapor as masculinidades feministas, ele já de cara te dá assim o contexto de construção daquelas masculinidades. Então existe um contexto sociopolítico, que é o patriarcado, que serve de pano de fundo para a construção dessas masculinidades. E eu acho que esse termo masculinidades patriarcais, no plural mesmo, ele é bastante útil do ponto de vista teórico e analítico. Mas, e aí eu faço uma ressalva, eu não vejo problema da gente usar termos como masculinidade tóxica em outros círculos que não círculos acadêmicos, porque nem sempre as pessoas lidam bem com conceitos novos. Então, e por isso que eu perguntei no início quantas pessoas já tinham passado pela universidade, porque eu estou trazendo autores, estou trazendo conceitos, porque eu acho importante, né, uma vez que a gente propõe fazer essa discussão a partir do pensamento da Bell Hooks, mas não necessariamente só pelo pensamento dela, trazer autores, trazer referências para a gente aprofundar a leitura, para quem quiser. Mas eu acho que o mais importante nesse processo é acessibilizar o que a gente está falando, tornar acessível, porque não adianta a gente querer falar de gênero para um público conservador, por exemplo, que entende gênero enquanto um contexto de ideologia de gênero, sabe? Um contexto bastante problemático. A gente precisa deixar bem claro qual é o nosso objetivo, o que a gente está propondo. Porque quando a gente discute gênero, a gente discute relações de poder, a gente discute modos de organização social. A gente não está discutindo sexualidade, a gente não está discutindo orientação, identidade de gênero, a gente está discutindo processos de socialização, processos pelos quais pessoas, especificamente homens, foram socializados de modo a construírem comportamentos bastante complicados, não só para si, mas também para as pessoas que convivem com eles. Alguma pergunta até aqui? Não? E aí, eu acho que, e aí só pra gente entrar no último ponto da Miriam Grossi, essa questão da violência, olá, tudo bem? Ela vai ser fundamental também pra gente entender algumas dinâmicas sociais. E aí a gente entra no tópico das relações entre inimizade e políticas de morte. E aí eu trouxe alguns dados pra gente entender como essas masculinidades hegemônicas elas podem atuar de modo a... como elas podem se relacionar com masculinidades negras não hegemônicas. E aí a gente já está fazendo um recorte racial a partir dos homens negros, né? Eu trouxe aqui um gráfico. Esse gráfico é um gráfico do Infopen. Ele é de 2017. É um relatório de 2019, mas a última atualização dele é de 2017. É um gráfico com o qual eu trabalhei, inclusive, num seminário que eu fiz sobre abolicionismo penal, lá onde eu estudo. Que ele vai dar pra gente o panorama do sistema penitenciário brasileiro em 2017. Né? E aí, a partir desse gráfico, a gente vê que a grande maioria das pessoas, e eu tô falando de pessoas mesmo, não somente homens, mas de pessoas
E aí eu devia ter colocado um recorte de gênero aqui, eu acabei esquecendo. Pessoas presas são 46,27% são pessoas pardas, né, uma vez que a maioria da população brasileira é composta por pessoas pardas. E logo abaixo, pessoas brancas, 35,48%, e 17,37% de pessoas pretas. Então, somando pessoas pardas com pessoas pretas, que a gente tem a classificação do IBGE, pessoas negras, né, a gente tem uma maioria esmagadora de mais de 50%, eu acho que mais de 60%, né? Se alguém quiser fazer o cálculo, a cabeça não tá boa pra isso. Quase mais de 60%, se eu não me engano, do sistema penitenciário vai ser composto por pessoas negras. E aí a gente pensa que isso não tem muito a ver com um debate sobre desigualdades, gênero, etc., mas isso acaba tendo muito a ver. Se a gente for parar para analisar os gráficos por recorte de gênero, que eu acabei não trazendo, eu só trouxe dos homicídios, a gente vai ver... E aí tem um gráfico que eu acho muito interessante no Infopen, que ele vai fazer a classificação por tipificação da pena, né? Ele vai tipificar de acordo com o que levou com que aquelas pessoas estivessem presas. E aí no caso dos homens, eu não lembro qual é o caso mais recorrente. Aqui o Eduardo falou então que o mais recorrente no caso dos homens vai ser roubo e tráfico, né, que tipifica o porquê eles estão presos, mas no das mulheres também é tráfico. Eu lembro que é tráfico que se enquadra na lei das drogas. E geralmente a gente precisa entender que essa questão do tráfico, ela é uma nomenclatura de tipificação penal, mas esse tráfico, ele não se diz respeito à maioria das mulheres que estão presas por tráfico. E aí a Carla Cotirene, por exemplo, que eu já vi um livro dela ali, é uma autora que faz uma análise super interessante dos presídios femininos, articulando a questão da interseccionalidade. Essa questão do tráfico, ela não é mulheres que traficam drogas, mas mulheres que muitas vezes estavam servindo de intermédio para homens que elas conhecem que estavam presos. Então essas mulheres muitas vezes são presas nesse contexto, no contexto de revista policial, por exemplo, ou no contexto de associação ao tráfico, né? E não necessariamente ao tráfico, porque a gente sabe que no Brasil quem trafica hoje são pessoas brancas e homens ricos. Na questão do Atlas da Violência, do IPEA, 2019, eu trouxe o contexto, um gráfico da taxa de homicídio de pessoas negras e não negras a cada 100 mil habitantes dentro destes grupos populacionais. E aí a linha azul, que é a linha de cima, ela é a taxa de homicídio de pessoas... Olá. Ela é a taxa de homicídio de pessoas negras. E a linha de baixo, que é a laranja, ela é a taxa de homicídio de pessoas não negras. E aí, a gente percebe aí uma enorme discrepância, né? Onde em 2017, a cada 100 mil pessoas assassinadas, né, próximo de 45 são pessoas negras. O que eu quero trazer, o que eu quero que a gente pense a partir desse gráfico, independente da minha péssima leitura de gráfico, é que esse contexto de produção de masculinidades, e aí para quem chegou agora, da gente entendendo as masculinidades enquanto instrumentos de ordenação social, a questão do gênero organizando relações sociais, organizando desigualdades sociais, etc. É da gente entender que essas masculinidades hegemônicas, elas acabam recaindo de uma forma fatal sobre homens negros, por exemplo, porque a maioria das pessoas que são assassinadas ao longo dos anos são homens negros jovens, né, o que configura um genocídio da juventude negra. Não que as mulheres, e aí em termos de análise política, não que as mulheres negras elas não sejam atingidas
por uma tentativa do Estado de exterminar esse grupo populacional. Elas são, só que elas são atingidas por outras formas. E aí a gente vai ver daqui a pouco, a partir do conceito de imagens de controle, que as dinâmicas sociais, o Estado, eles vão ter formas alternativas de produzir mortes, digamos assim, né? Porque são mortes produzidas, afinal. E aí é por isso que a leitura da Cotirene, por exemplo, é interessante, porque ela vai fazer isso a partir de uma perspectiva interseccional. É uma leitura que a gente tem em português também, para se entender como as dinâmicas de atravessamento das mulheres negras são diferentes do que os homens negros. Quais são? Qual é o próximo tópico? E aí a gente pode, a partir desse panorama das masculinidades hegemônicas, está tudo certo até aqui? Nenhuma dúvida? Alguma coisa ficou confusa? A partir dessas masculinidades hegemônicas, a gente pode se fazer perguntar que também são masculinidades aceitáveis, né? São termos correlatos. A quem serve, né? A quem serve as masculinidades aceitáveis e as imagens de controle, né? E aí, quando a gente fala de masculinidades aceitáveis, e aí eu já trago, de fato, o conceito das masculinidades patriarcais, né? E aí a gente volta lá para Bell Hooks, e aí a Bell Hooks, nesse livro azulzinho, que não passou lá no final, vocês querem pegar agora ou quer que eu mostre depois para vocês? Nesse livro azulzinho, o The World Change, obrigado. Ela vai falar que o patriarcado é um sistema sociopolítico que insiste que os homens são inerentemente dominadores, superiores a todos e a tudo que é considerado fraco, especialmente as mulheres, e regido, patriarcado, né, pelo direito de dominar e governar sobre os fracos e manter essa dominação através de várias formas de terrorismo e violência psicológica. E aí depois ela vai dizer, em outras páginas, a cultura patriarcal é o sistema na qual eles, homens, nasceram e foram socializados a aceitar o sistema patriarcal. Mesmo em muitas áreas de sua vida, muitos homens têm se rebelado de pequenas maneiras contra o patriarcado e têm resistido à fidelidade absoluta ao pensamento e práticas patriarcais. E aí dentro dessas práticas patriarcais, a gente tem exatamente essa produção de masculinidades hegemônicas que vão ser, como eu já disse, vão ser moldadas a partir de contextos históricos, etc. Né? E aí, eu acho bastante interessante a gente trazer a esse ponto para o nosso debate uma autora que se chama Patricia Hill Collins, que é uma autora incrível, que teve a sua primeira tradução aqui no Brasil recentemente com o Pensamento Feminista Negro, né, que é uma autora que a Winnie Bueno estuda, inclusive, né, Pensamento Feminista Negro. E dentro desse livro, que eu não trouxe porque ele não tá comigo, tá com a minha amiga que eu emprestei, eu me arrependi muito, eu espero que ela não veja esse vídeo. Ela vai moldar o conceito de imagens de controle, né, que eu vou falar depois do tópico que eu tenho que trazer antes disso. Mas antes de falar de imagens de controle, eu quero trazer uma citação da Hill Collins num livro que se chama Black Sexual Politics, que é um livro que não tem tradução, que deveria muito ser traduzido porque é um livro importantíssimo para se entender políticas sexuais das populações negras, como essas políticas sexuais elas vão sendo construídas em determinados contextos e determinadas situações. E aí eu acho que o trecho que eu vou trazer, que está aqui, ele é muito interessante para a gente entender como podem existir sim masculinidades negras patriarcais, né? E aí a Patricia Hill Collins, ela vai dizer: no contexto do novo racismo, no qual a redução e o desemprego marginalizaram e empobreceram um número crescente de jovens negros, a reivindicação, a agressão e a reivindicação das recompensas da guerra urbana ganham importância. Ser forte e ter habilidade de rua é um componente importante da masculinidade negra.
e a gente vê o que a Bell Hooks vem falando sobre essa questão de como a cultura patriarcal e a prática patriarcal são como as práticas, né, são práticas de dominação, são práticas de exercer força sobre outras pessoas. E aí ela aborda isso também, a Bell Hooks, ela vai abordar isso também de uma forma muito interessante no primeiro capítulo de We Real Cool, num capítulo que se chama Plantation Patriarchy, que eu traduzi, e aí eu não sei se esse título ele vai se manter, né, mas eu traduzi como patriarcado latifundiário, porque traduzir plantation como plantação é complicado, né, gente? Porque tem todo um contexto histórico, socioeconômico da época da colonização que a gente precisa usar o contexto latifundiário, e aí, ó, fazendo novamente o recorte do contexto social. Isso dentro de um contexto estadunidense. Ela vai abordar a produção de masculinidades negras patriarcais dentro de um contexto estadunidense, a partir do qual a masculinidade de homens negros ela vai sendo, não somente, mas também vai sendo moldada a partir dos contextos do latifúndio, e como isso constitui um sistema que a Bell Hooks vai chamar de patriarcado latifundiário. No Brasil, as dinâmicas elas são um pouco diferentes, né? Essa questão de importar teorias é complicada. Então, por exemplo, no Brasil, as dinâmicas de construção de masculinidades num contexto histórico mais remoto, elas vão se dar também a partir de contextos de miscigenação, contextos de onde o gênero e a raça elas vão se interseccionar diretamente com essa questão do embranquecimento da raça, né, que não tem a ver com uma questão de colorismo, porque colorismo também é uma teoria que a gente importa muito mal para o Brasil. E aí, voltando para a citação, nesse contexto, a proeza sexual cresce substancialmente como um marcador da masculinidade negra, né, masculinidades negras patriarcais. Para muitos homens negros, tudo que lhes resta é acesso a booty. Booty é bumbum, só que numa conotação mais sexual mesmo, né? Eu preferi deixar o termo em inglês porque não sei como traduzir isso sem usar uma palavra um pouco chula. E eles podem se tornar deprimidos ou perigosos se esse acesso for negado. Nesse cenário, as mulheres negras são reduzidas a objetos sexuais de guerra, com os homens negros definindo a masculinidade em termos de suas proezas em conquistar a booty. E aí, um ponto que eu acho importante aqui, que eu tinha até feito uma anotação sobre isso em algum lugar, que eu não lembro, é que não importa quão os homens negros estejam empenhados nos movimentos negros, na luta pela libertação das populações, da população negra, isso não significa que ele vai deixar de reproduzir comportamentos sexistas. A Sueli Carneiro, ela dá um exemplo ótimo disso, se eu não me engano, em um texto que se chama Gênero, Raça e Ascensão Social. Eu não tenho certeza se é o título do texto, mas ela vai dar um exemplo do Joel Rufino dos Santos, que é um autor super importante para a gente estudar as relações sociais no Brasil, mas que foi um autor que escreveu um texto comparando mulheres a carros. E aí ele deixava explícito nesse texto a preferência dele a mulheres brancas e comparava as mulheres negras a carros mais... É o Joel Rufino mesmo, né? Eu vou pesquisar o texto no intervalo e aí eu confirmo se é esse texto mesmo. Mas ela cita um exemplo assim, que eu não lembro nem onde eu... eu anotei no texto do Medrado, eu fiquei em casa. Cabeça de vento. E aí ele vai deixar explícito a preferência dele por mulheres brancas e vai comparar mulheres brancas a carros mais de luxo e as mulheres negras a carros mais fosquinhas, por exemplo. E aí isso é um comportamento sexista que precisa ser combatido, né? Porque não adianta a gente, na verdade, assim, na minha concepção, não adianta a gente se empenhar numa luta antirracista se a gente não se empenha também numa luta antidominação.
numa luta antissexista, numa luta feminista nesse sentido, né? E aí é nesse contexto que surgem as imagens de controle. E as imagens de controle é um conceito importantíssimo da Patrícia Hill Collins, porque esses slides lindos foram feitos pelo meu amigo Ângelo, que não pôde vir, mas ele vem na edição de março. E aí ele falou, coloque esses slides quando você estiver explicando imagens de controle, o pessoal vai entender. Porque as imagens de controle, né, e aí nesse sentido eu indico a leitura da dissertação da Winnie Bueno, que eu não lembro o título, é um título grande, mas se você colocar a dissertação Winnie Bueno no Google, você acha que ela estuda a dimensão das imagens de controle e apresenta uma possibilidade de leitura do Black Feminist Thought, que é o livro da Patrícia Hill Collins, que foi traduzido. E também o livro da Winnie Bueno, que vai ser lançado em março, que se chama Imagens de Controle, um conceito do pensamento de Patrícia Hill Collins, que ela vem, inclusive, lançar esse livro em abril, e a gente divide uma mesa aqui no Rio em abril. Depois a gente vai divulgar melhor lá em Nilópolis, a gente vai dividir uma mesa. Tô nervosa. Mas eu acho que a Winnie é uma percursora muito importante do pensamento da Collins aqui no Brasil, né? E aí, nas imagens de controle. As imagens de controle, primeiramente, elas não são a mesma coisa que estereótipos. As imagens de controle, elas são baseadas em estereótipos, mas elas não são estereótipos. Esse é um primeiro ponto. As imagens de controle configuram uma dimensão ideológica do racismo e do sexismo. As coisas, elas se intercruzam nas imagens de controle. Esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto é, imagens de controle nem sempre são negativas. As imagens de controle podem ser positivas e podem ser negativas. Isso vai depender de quais grupos sociais estão sendo direcionados àquela imagem de controle. E aí, a Collins, ela vai dizer que as imagens de controle de homens brancos, por exemplo, são imagens uniformemente positivas. São imagens... desculpa, eu esqueci de definir o que é imagem de controle, né? Eu só fiz algumas observações. As imagens de controle, elas estão empenhadas em nomear fatos sociais. Elas são construções do que a gente pode entender como lugares sociais, né? E aí, isso ultrapassa a questão dos estereótipos, porque as imagens de controle, elas também ordenam relações sociais. Então ela vai estar diretamente ligado ao que a gente entende, ao que vem à nossa mente quando a gente pensa em determinados grupos sociais. Por exemplo, mulheres negras, que as pessoas pensam inicialmente, não a gente tem uma reflexão crítica do tema, mas que as pessoas pensam inicialmente sobre mulheres negras, né? Para além dos estereótipos, ao meu ver, são coisas que a gente pode desconstruir, digamos assim. As imagens de controle não, as imagens de controle, elas estão diretamente entranhadas nas dinâmicas de relações sociais e dinâmicas de poder também. Deixa eu só ver se eu fiz mais alguma anotação sobre isso. Tá. E aí, voltando, elas podem ser imagens de controle positivas e negativas. No caso das mulheres negras, elas são imagens de controle uniformemente negativas. A Patrícia Hill Collins tem um vídeo falando sobre isso no YouTube, que se chama Imagens de Controle. Patrícia Hill Collins explica imagens de controle, tá no canal da Boitempo, quando ela estava lançando o livro dela aqui no Brasil. E é um vídeo super explicativo, eu acho bastante dinâmico, eu gosto muito da Hill Collins. E aí, a questão das imagens de controle dos homens negros, por exemplo, é porque a gente acaba criando padrões de aprisionamento social, não só para homens negros, mas para todos os grupos sociais os quais são impostos sobre imagens de controle. A questão é que esse aprisionamento social, ele recai de forma muito negativa nas populações negras. Então, por exemplo, esse locus social de uma pessoa que a gente espera que seja
racional, calma, provedor não necessariamente, né? Mas que tenha um certo comportamento social, não influencia o homem branco. Eu estou descrevendo uma imagem de controle, por exemplo, de um homem branco. Para ele não vai ser uma coisa nada negativa. Agora, no contexto das masculinidades negras, onde os homens negros estão submetidos a aprisionamentos sociais que o confinam em posições onde eles são vistos enquanto máquinas sexuais, homens superdotados, pessoas que não têm um raciocínio lógico, isso é muito negativo para esses homens, né? E mesmo assim, se a gente for voltar à questão do patriarcado, essas imagens de controle de homens negros vão ser imagens mistas, porque tem um ponto positivo que é a questão das dimensões sexistas, só que nem tão positivos, porque a Bell Hooks ela vai argumentar no livro que um erro, por exemplo, de muitas mulheres do movimento feminista, quando elas começaram a pensar o feminismo lá no início dos anos 80, alguma coisa assim, e ela vai falar isso lá no Teoria Feminista, que é um livro que foi publicado pela Perspectiva recentemente. O erro dessas mulheres era pensar que os homens negros, eles tinham, ou os homens no geral, eles tinham total culpa com o patriarcado. Só que o ponto da gente entender exatamente essa questão das masculinidades, dos estudos de gênero, é entender que às vezes os homens, eles também são aprisionados nessa dinâmica sexista. E eu não estou querendo aqui falar que os homens são coitados ou vítimas. Não trata-se de identificar vítimas e culpados nessa dinâmica, mas trata-se de identificar quem está contribuindo para a manutenção desse sistema e quem está de fato fazendo alguma coisa. E aí é por isso que a Bell Hooks, por exemplo, ela vai elencar, e a Winnie Bueno também vai reforçar isso na dissertação dela, que ela vai elencar a questão do feminismo negro enquanto estratégia política de justiça social e emancipação, não só de mulheres negras, mas de homens negros também. Porque o feminismo, como vai dizer a Bell Hooks, é para todo mundo. A gente não pode pensar também a questão se a gente pensa a questão do gênero enquanto uma questão para todas as pessoas, que todas as pessoas estão nessa dinâmica social, o feminismo também é para todas as pessoas. Porque o feminismo, como vai dizer a Bell Hooks, é um movimento empenhado a acabar com o sexismo, a exploração sexista e a opressão, lá em Teoria Feminista. Então, não existem não existe no pensamento da Bell Hooks, vamos demarcar, não existe essa concepção de que somente mulheres podem ser feministas, mas a gente precisa atentar para que existe uma diferença entre ser feminista e ser um homem que se apropria do feminismo, porque o feminismo, ser feminista, é estar diretamente engajado com o fim desse sistema sexista. Agora, ser um homem que se apropria do feminismo, e esse aí já é filha da putagem dessa pessoa. Então a gente precisa, de fato, reconhecer e dar nome ao que a gente está analisando, E aí, uma das pautas que eu acho importante a gente, do feminismo negro, e sobretudo no pensamento da Hill Collins, isso vai ficar claro lá no pensamento feminista negro, vai ser lutar e criar novos contextos os quais combatam essas imagens de controle, que encara, por exemplo, meninos negros enquanto mais violentos que brancos, que vai criar essas imagens de mulheres negras enquanto mulheres matriarcais, enquanto o que a Hill Collins vai chamar de mami também, Isso tudo são dinâmicas ideológicas que articulam racismo e sexismo de modo a manter esse grupo social numa determinada posição, para a gente manter essa questão da hierarquia de poder. E aí pensar a hierarquia de poder é uma coisa que me deixa também com bastante raiva, porque o Ocidente ele tem um projeto tão
sujo, assim, que ele precisa criar hierarquias para conseguir governar populações. E isso fica muito claro quando a gente vai, por exemplo, ler o Foucault, a gente vai ou ler a Butler, que são autores que eu acho fundamental para a teoria política contemporânea, que precisa-se, no Ocidente, criar determinadas políticas de autoridade, digamos assim, para você conseguir governar populações. E aí, por exemplo, é nesse contexto que emerge a questão da necropolítica, a questão das relações de inimizade, né, das políticas de morte. As políticas de morte são políticas onde o Estado realmente visa matar e exterminar a população, né? Por isso que essa questão da água no Rio, nada tira da minha cabeça que a questão da contaminação da água é uma questão que está diretamente ligada à política de morte. Falta de saneamento básico em alguns lugares na Baixada ou alguns lugares mais pobres, digamos assim. Isso é necropolítica, isso são espaços de produção de morte. Então essas pessoas, elas não são nem deixadas à morte, elas são matadas. São mortes produzidas por um Estado que quer a qualquer custo produzir outros, porque produzindo outros, como o Yeyumi vai dizer, outros são só corpos, são corpos que não têm as suas vidas lamentadas, né? Então isso acaba configurando um contexto de análise assim, que eu acho bastante interessante, né, pra gente estudar isso, mas também bastante triste e complicado, né? Uma coisa que eu sempre comento com os meus amigos é que estudar teoria política é sempre algo muito triste, porque você entende o que está acontecendo e você fica animado por entender o que está acontecendo, mas você vê que o que está acontecendo é uma coisa muito ruim, é uma coisa que não acontece porque tinha que acontecer, é algo que acontece porque fizeram acontecer mesmo, né? E a tendência, infelizmente, é piorar, seja pela crise da água, seja pela questão do saneamento básico, né? E a gente se encontra numa encruzilhada nesse sentido, né? E aí, voltando à questão do feminismo negro enquanto estratégia política de combate às imagens de controle, é interessante também, e aí a própria Winnie faz essa ressalva, que o feminismo negro não é a única estratégia política de articulação de mulheres negras, né? Existem mulheres negras que não se identificam com o feminismo negro, existem mulheres negras que são mulheristas, existem mulheres negras que se identificam com outras correntes de luta das mulheres negras, né? E não é toda luta de emancipação das mulheres e das mulheres negras que são lutas feministas, né? Isso eu acho um ponto importante pra gente reconhecer e pra gente avançar em termos de maturidade intelectual, né? E também é importante reconhecer isso pra gente respeitar a luta das mulheres negras, né? Porque elas estão aí fazendo muito mais pela nossa comunidade do que os próprios homens. Então isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer. A questão das imagens de controle ficou clara? Então, é que os estereótipos não necessariamente estão ligados à manutenção de dinâmicas de poder. Então, por exemplo, o estereótipo... me diz um estereótipo, por exemplo, um exemplo de estereótipo. Dá um exemplo de estereótipo. Então, a mulher negra mulata. Isso não necessariamente configura uma imagem de controle, porque isso caracteriza, de certa forma, o que se espera de uma mulher negra, caracteriza uma imagem aceitável de mulher negra, mas não necessariamente uma imagem de controle. Não é a partir da imagem de mulata que a mulher negra consegue assim, em termos bem simplificados, uma aceitação social, sabe? Mas porque não é isso que está ligado diretamente à questão de lugar social. Agora, a questão de uma mulher negra mame, uma mulher negra provedora, uma mulher negra patriarcal, isso está muito mais ligado ao tipo de exercício social que aquela mulher exerce naquele contexto, né? Exercício político, entendendo a política enquanto dinâmica entre pessoas, do que um simples estereótipo, né? Porque nem sempre a mulata
ela vai ser algo usado para manter mulheres negras numa determinada situação social. Mas as imagens de controle sim, porque as imagens de controle elas vão articular sexismo, racismo, e se for uma mulher negra gorda, por exemplo, vai articular gordofobia, vai articular diversas formas de opressão, as quais sempre vão estar recaindo negativamente sobre mulheres negras para mantê-las numa determinada situação de aprisionamento social. Entendeu? Calma aí. O vídeo da Hill Collins, ele é mais didático do que eu. Eu tô lendo isso há pouco tempo e eu super recomendo. E aí, como o próximo tópico já é masculinidades feministas, que eu tentei fazer o slide mais enxuto possível, eu acabei não colocando tópicos sobre masculinidades patriarcais. E aí, vale algumas considerações sobre o tema. Como eu estava falando, para quem chegou agora, o termo masculinidade patriarcal, ele pode ser muito mais útil do ponto de vista analítico-teórico do que o termo masculinidade tóxica. Eu acho que o termo masculinidade tóxica é muito banal, muito... como eu disse, né, muito feio. E aí, o que não impede a gente de usar, né? Nem sempre os nossos círculos sociais, nem sempre as pessoas com as quais a gente convive são pessoas que leem Bell Hooks, são pessoas que têm uma trajetória acadêmica suficiente para entender o peso do conceito de masculinidade patriarcal. Isso não tem problema não ser uma pessoa não ser acadêmica, né? Porque essa questão de academicismo é construção social. Super dá pra manter um papo com pessoas que não são da universidade sobre isso sem usar necessariamente esses termos, sabe? A linguagem é um dom e a gente pode usar isso sem citar... A gente pode fazer esse debate sem citar, por exemplo, a palavra gênero, dependendo do local onde a gente for fazer esse debate. Né? Eu uso gênero aqui, eu vou usar gênero em Paracambi quando eu for dar uma aula lá dia 14, mas, por exemplo, na cidade onde eu moro, é uma palavra que eu vou evitar usar, porque eu sei que é uma cidade onde tem muitos evangélicos, e a gente sabe que isso são dinâmicas sociais que a gente precisa agir estrategicamente. Voltando à masculinidade patriarcal, né? Isso é sobre masculinidades patriarcais. E aí, no The Will to Change, e aí aquele youtuber que eu citei, o Leonardo, ele vai ter um vídeo só sobre a questão do patriarcado, que eu não assisti, então não posso falar se é bom, mas o primeiro eu assisti, eu gostei bastante, ele é bem didático. Eu tenho algumas discordâncias conceituais com ele, mas isso não dificulta a compreensão de forma alguma. Esse livro, no capítulo 2 do livro, esse livro aqui, que a gente pode traduzir como a vontade de mudar, ou algo como a disposição em mudar, algo nesse sentido. Né? O capítulo 2, ela vai discutir... Eu acho que o capítulo, agora, antes da gente fazer um intervalinho, que eu acho bem importante, é um capítulo onde ela discute o patriarcado, que se chama Entendendo o Patriarcado, e um outro capítulo onde ela vai discutir a questão de representações culturais, que também é um tema super forte no pensamento da Bell Hooks, que se chama Cultura Popular, Masculinidade de Mídia, Masculinidade Midiática, algo nesse sentido. E aí é nesse capítulo 2, inclusive, que a Bell Hooks vai falar da questão das bolas de gude, que existem determinados padrões de gênero que estavam impostos. Esqueci de te avisar que esse computador ele tem um tempo dele, então ele é rapidinho. Ele tá me ganhando. Já. Onde eu tava? Fala aí. Tá. Que existem determinados comportamentos, como por exemplo jogar bola de gude, que o pai da Hooks admitia pro irmão dela, mas não admitia pra ela, né? E aí ela fala: o meu irmão era uma pessoa afetuosa, atenciosa, calmo, amável, e eu era mais forte, era mais agressiva, era mais agitada. E como essa relação, e tendo um pai patriarcal,
E mesmo ela sendo um pai patriarcal, eu acho uma coisa muito bonita que ela, e eu vou falar na próxima aula, que ela vai tratar em diversos livros, é como isso, como essa questão de ter um pai patriarcal não fez com que ela deixasse de amar o pai dela. E aí ela vai criar uma concepção de amor que muito se distancia da questão romântico-afetiva, né, que fica para o próximo episódio. E como essa vivência dela, por exemplo, influenciou muito muito da produção acadêmica dela, muito da produção sobre patriarcado, muito da produção sobre masculinidades, etc. Tem até um trecho aqui que eu acho interessante, que ela vai falar assim: quando meu irmão respondia com raiva ao ter um brinquedo negado, ele era ensinado lhe foi ensinado que o menino em um lar patriarcal, no caso, lhe foi ensinado que em um lar patriarcal meninos deveriam cultivar sua habilidade de expressar raiva, que isso era uma coisa boa, mas que ele tinha que aprender uma forma melhor de desencadear a sua hostilidade. Né? E aí a gente percebe que existem dinâmicas, até mesmo dentro das masculinidades patriarcais, como por exemplo contextos os quais a gente pode ou não expressar raiva. E aí teve um exemplo que o Jonathan até vai saber do que eu tô falando, um exemplo que aconteceu com um amigo meu, dois amigos meus, e onde o amigo branco falava: ai, mas se fosse um amigo negro, ele relatava um caso e o amigo branco falava: ai, mas se fosse comigo eu fazia logo um barraco. E eu falava assim: meu filho, você, por favor, não funciona assim, né? Porque o meu amigo negro, ele é um homem negro e as coisas não funcionam na mesma dinâmica que funcionam pra você que é branco. Então, se você quiser expressar raiva, é você que expresse, sabe? Isso vai ter uma proporção muito diferente do que com homens negros gays, principalmente. Então, mesmo essas pessoas não estando dentro de um espectro de masculinidade feminista, que a gente vai ver daqui a pouco o que significa, mesmo estando dentro de masculinidades patriarcais, existem dinâmicas, né? Dinâmicas que vão se relacionar de acordo com gênero, raça, classe, etc. Né? Isso é um ponto fundamental para a gente avançar no debate. E aí, para quem lê inglês, né, eu super recomendo a leitura desse livro. Eu acho que ele traz reflexões riquíssimas sobre a questão da masculinidade patriarcal. E eu traduzi alguns trechos de uma palestra que eu dei em fevereiro do ano passado com o Murilo Araújo e o Geo Caio, né, que a gente também Caio César, Geo Caio. Lá no IF, lá no IF, sobre a minha fala foi sobre masculinidades feministas, né? Isso até virou um texto depois, e eu estou adaptando esse texto para publicar posteriormente. Eu traduzi alguns trechos que dão pra gente uma dimensão dessa contraposição que a Hooks faz entre patriarcado, masculinidades patriarcais e masculinidades feministas. Mas eu posso deixar isso para depois do intervalo, porque eu já leio, ou agora, né? Porque eu já leio as masculinidades patriarcais e depois do intervalinho a gente lê as masculinidades feministas. Ela vai dizer, eu vou ler alguns trechos nos quais ela fala assim: a masculinidade patriarcal A masculinidade patriarcal ensina os homens a serem patologicamente narcisistas, infantis e psicologicamente dependentes de autodeterminação dos privilégios que recebem por serem homens. Né? E aí, esse ponto merece uma ressalva, que nem sempre esses privilégios eles vão estar sendo dados a homens. Né? Porque o patriarcado ele é um sistema desigual, sim, mas ele é desigual tanto para homens quanto para mulheres. Né? Por mais que ele não seja tão desigual para homens brancos, ele pode ser muito desigual para homens negros, uma vez que a gente está trabalhando com um sistema sociopolítico que é construído a partir de um contexto da branquitude, né, gente? Então existem nuances do que pode acontecer e do que não pode acontecer. E aí
Uma outra coisa que a Bell Hooks vai falar: mentir sobre a sexualidade é uma parte aceita da masculinidade patriarcal. Sexo é o lugar onde muitos homens agem porque é a única arena social onde a promessa patriarcal de domínio pode ser facilmente realizada. E a gente lembra lá da Hill Collins, quando ela falava das proezas do homem negro e dos homens em precisarem, a concordância não sei se está certo, mas que eles precisem, né, demonstrar as proezas sexuais, essa questão de dominar sexualmente as mulheres. Não só as mulheres, mas também a questão de relações homoafetivas, como essas noções de homens negros dotados, por exemplo, sempre ativos, está muito entranhado também em relacionamentos homoafetivos. E também e essa questão da sexualidade também está super atrelada à questão dos ritos de passagem, né? Dos ritos dessas questões de construção de subjetividades masculinas. Existe um artigo que se chama Ritos de Construção da Subjetividade Masculina, se eu não me engano. Eu acho que são 2 psicólogos, ou um psicólogo, que escreve. Eu acho a análise deles muito bacana nesse sentido, né? E aí, sobre o termo masculinidade patriarcal, a Bell Hooks ela fala assim, por exemplo: é por isso que o termo masculinidade patriarcal é tão importante, pois ele identifica a diferença masculina como sendo sempre e somente sobre os direitos superiores dos homens de dominar, sejam suas subordinadas ou qualquer outro grupo considerado mais fraco por qualquer meio necessário. E aí sobre a questão do aprisionamento de homens negros. Muitos homens que se esforçam para provar a masculinidade patriarcal através de atos de violência brutal e desnecessária são presos por toda a vida. A gente vê que o sistema criminal brasileiro é um sistema super age por esse viés da necropolítica, né? Enfim, e aí por último, a Bell Hooks ela vai falar sobre como a masculinidade patriarcal ela confina os homens e ela idealiza um lugar dos homens enquanto um lugar de solidão, um lugar de distância afetiva com as outras pessoas. E aí é por isso que uma das primeiras coisas que a Hooks vai falar aqui no The Will to Change é que a questão hoje de ser homem é que o ser homem significa que o homem ele evita qualquer preocupação com amor, evita qualquer preocupação com afetos. Então, esse panorama de problemáticas das masculinidades patriarcais é o que constitui as críticas feministas para construírem novos paradigmas de gênero, que são as masculinidades feministas. Mas tem 2 livros que eu acho fundamentais pra gente estudar essa questão das masculinidades também. Inclusive, eu citei um deles, que é o da Mara Vigoya, que é onde ela vai fazer aquele panorama da produção da Connell, né? Que é esse daqui, As Cores da Masculinidade, que é um livro incrível, super recomendo. E aí ela vai fazer esse panorama bem no início, quando ela vai abordar as teorias feministas e as masculinidades e a relação entre teorias feministas e masculinidades. Deixa eu ver se eu acho o pedaço da... Eu admiro quem consegue ler e não marca, não escreve, não faz nada no livro. Meu livro é todo cheio de post-it. Enfim, não achei. Mas ela vai fazer o panorama daquelas definições da Connell no início desse livro. E um outro livro que é fundamental também é esse daqui, que foi organizado pelo Henrique Richier e pelo Rolf Malungo de Souza, que é um livro que eu acho importantíssimo e eu recomendo especificamente 2 capítulos desse livro, que é o capítulo que foi escrito pelo próprio Henrique Richier e um capítulo que foi escrito pelo Osmundo Pinho. O Osmundo Pinho, ele tem uma produção super vasta na hora das masculinidades. Super recomendo tudo que ele escreve, ele é demais.
O capítulo do Rechier se chama O Duelo Viril, confrontos entre masculinidades no Brasil mestiço. Né, o Henrique Rechier ele é um sociólogo, doutorando em sociologia lá pela UERJ. Ele já deu cursos sobre masculinidade online, eu já fiz um deles, inclusive, eu acho que tem 1 ano, 2 anos, não lembro. E o capítulo do Osmundo Pinho é um capítulo que eu gosto muito, que se chama O Corpo do Homem Negro e a Guerra dos Sexos no Brasil, porque ele utiliza uma das referências que eu mais gosto, podem me julgar, que é a Butler. Né, ele usa um texto da Butler que se chama Corpos que Importam, que ganhou tradução recentemente numa capa linda, mas é horrível de ler, né, aquela capa, porque você faz assim, a capa dobra toda, espero que ninguém da editora veja isso. Mas é um livro no qual a Butler traz considerações super importantes, né? E toda a obra da Butler, ela é muito importante, mas a gente também tem que reconhecer as limitações dela enquanto uma mulher branca falando de um contexto ocidental, quando a gente quer aplicar isso, por exemplo, para estudos de masculinidades negras, né? Isso não tira a importância da obra dela, mas isso requer um exercício de reflexão crítica a mais, que eu acho fundamental, esse texto da Butler. Vou passar, pode passar. Aí, quando passar, o Fernando ele pode pegar ali atrás e botar de volta ali, que esses livros não são meus não, eu não trouxe os meus. Que eu acho o pensamento, só abrindo um parênteses rapidinho para falar da autora que eu gosto. Eu acho que o pensamento da Butler é muito importante nesse sentido, e ainda mais quando a gente pensa o gênero a partir de uma teoria política contemporânea, porque ela traz reflexões bastante importantes, né, mesmo, para a gente entender como se dá essa construção de corpos outros, como se dá essa construção dos limites discursivos do sexo. E nem sempre esse termo discurso, ele está ligado a discurso falado, né? Lembremos do Foucault, discurso pode ser qualquer prática, não qualquer, mas algumas práticas sociais pelo qual você consegue exercer poder. Então, às vezes, o discurso nem sempre vai ser discurso falado, pode ser determinadas performances de gênero, pode ser determinados atitudes que uma pessoa exerce, isso pode configurar um discurso. Uma vez que a própria Butler é leitora de Foucault, né? Então eles se imbricam muito. Não é uma leitura fácil, mas eu super recomendo. E quem quiser também pesquisar algo sobre isso, pode pesquisar as aulas da professora Jaqueline Moraes Teixeira, que é uma professora lá da USP. Ela é antropóloga, ela é incrível. Ela tem algumas aulas que ela destrincha bem os livros da Butler. Eu sei, assim, o que eu sei é que existe uma aula dela que ela vai destrinchar o Quadros de Guerra, que eu acho que é um dos livros mais fundamentais para a teoria política, e um outro que se chama Relatar a Si Mesmo, que eu fui comprar hoje e não tinha na livraria, mas tem na internet, eu acho. E eu não sei se ela destrincha, eu também sei que tem um que ela destrincha a vida psíquica do poder, que ela vai falar de teorias da sujeição, essas coisas. Mas eu não sei se tem algum que ela destrincha a questão do Corpos que Importam, porque Corpos que Importam ganhou tradução há menos de um mês, pela N1 Editora de São Paulo. Mas, voltando às nossas questões, né? Então, foi a partir desse contexto que eu apresentei, né? Dá pra escutar direitinho aí atrás? Então, foi a partir desse contexto, né, que eu apresentei da produção feminista sobre masculinidades patriarcais, que surge a crítica feminista a elas, propondo o que a gente chama de masculinidades feministas. O termo masculinidades feministas, e aí isso estava num texto ótimo da Silverstein, que eu esqueci de trazer, estava tudo marcado, os trechos que eu ia ler e traduzir aqui, mas eu esqueci. Mas eu lembro de algumas coisas. O termo masculinidade feminista, ele primeiramente pode aparecer como um paradoxo, né? Isso foi apontado na internet quando a gente começou a divulgar o curso. Mas é importante a gente fazer esse exercício de pensar o que significa de fato uma masculinidade feminista, porque o termo masculinidade feminista está muito ligado à sua gênese. Então, o conceito, esses estudos, eles surgem a partir de uma teoria e prática feministas. Então, por isso que a gente tem o conceito feminista
ali atrelado à questão de masculinidade. Então, nesse sentido, o que seriam masculinidades feministas se apropriando da definição da Bell Hooks de feminismo? Seriam estudos de gênero, os quais se propõem a produzir novas masculinidades que se propõem, por sua vez, se proponham a erradicar a questão do machismo e do sexismo estrutural e da opressão sexista no Brasil. Né? E aí vale pontuar que o conceito de masculinidades feministas ele não surge no pensamento da Bell Hooks. Embora a Hooks tenha sido, assim, na cronologia que eu fiz, ela é a primeira autora que cita, mas ele não aparece no pensamento dela, né? Eu também não li tudo sobre masculinidades feministas, eu tenho 19 anos, gente, pelo amor de Deus. Existem alguns estudos bastante interessantes nesse sentido. Infelizmente, todos os que eu conheço estão em inglês. Estão no nosso Drive. Pra quem eu coloquei depois no grupo, eu vou mandar o link do Drive de novo. Em português, assim, pelo que eu sei, existe um capítulo no Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, que tem um capítulo que se chama Masculinidade Feminista, onde ela vai discorrer sobre isso, e a escrita da Hooks é uma escrita bem leve, bem tranquila, então a gente consegue super pegar o fio do pensamento dela. Ela não é uma autora complicada, ela não é uma autora que ela faz análises complexas, mas ela não complexifica as análises. Eu acho isso é o que mais me encanta no pensamento da Bell Hooks, que ela consegue pegar um fenômeno social e transformar isso de modo com que crianças consigam entender, né? E aí, um dos autores também uma das autoras no caso, né? Porque muitas das pessoas que produzem sobre masculinidades feministas são mulheres, mas sobretudo mulheres negras. Então, eu não afirmo, eu não me sinto, eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar que isso surge no pensamento das mulheres negras, mas eu afirmo que muitos dos estudos sobre masculinidades feministas surgem a partir do pensamento de mulheres negras. Inclusive, também tem um capítulo de masculinidades feministas no azulzinho da Bell Hooks, né? A vontade de mudar, a disposição de mudança, não sei como que ele vai ser traduzido. Que é um capítulo bastante interessante, que ela vai se preocupar em tentar dar pra gente caminhos pra gente conseguir pensar o que seria uma masculinidade feminista, como que a gente conseguiria moldar isso, né, de fato. E aí, na citação desse texto da Silverstein, que é um texto que se chama Feminist Masculinity, tá lá no nosso Drive, esqueci o subtítulo, mas o primeiro título é esse. Ela vai falar assim, e aí ela fala isso citando uma outra autora que se chama, eu acho que é Judith Gardner. Eu não sei se é Judith o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Gardner, de um texto de 2002. Ela vai falar assim: os estudos sobre masculinidades feministas examinam como o poder e privilégio masculinos no país... masculinos são construídos e representados, explica os efeitos da masculinidade nos homens e nas mulheres e em homens diversos, e busca promover formas mais igualitárias de masculinidade. E aí, num outro texto, aqui, o título está até anotado aqui, se chama Masculinidades Feministas, o fim do gênero como nós o entendemos, né? Só que em inglês. E aí um outro texto também que é importante, de uma outra autora que eu não sei se eu anotei o nome dela, que o nome dela é Aronet White, que o nome do texto é African American Feminist Masculinities, de 2006. E aí ela vai falar que muito do que a gente sabe, muito do que as próprias feministas se apropriam para pensar as masculinidades feministas, surgem da vivência e da autobiografia de homens negros afro-americanos. Ela está fazendo uma pesquisa, esse artigo é uma pesquisa de campo que ela vai fazer nos Estados Unidos. Novamente, a questão do contexto social norte-americanos. Se eu não me engano, em Salvation, que é outro livro da Bell Hooks que eu vou trazer semana que vem, ela também tem um capítulo que ela fala de masculinidade. Se eu não me engano, ela cita o Frederick Douglass,
como um exemplo. E eu acho que ela citou outros 2 homens negros que eu não lembro o nome. E ela termina citando o Stevie Wonder, que eu acho magnífico. Então, assim, sintetizando, o objetivo das masculinidades feministas, se a gente for trabalhar com isso agora, nesse contexto, é da gente mesmo pensar novos imaginários sociais. E aí eu trago uma entrevista que eu dei em outubro de 2019, e ela foi publicada em novembro, se não me engano, onde eu falo sobre essa questão de projetar novos imaginários sociais, né? E que nesses novos imaginários sociais os homens precisam repensar necessariamente seus papéis. Essa entrevista está na revista Hades, da Fiocruz. Ela pode ser acessada pelo próprio título. Ela faz parte, tem uma entrevista, essa é a entrevista só, mas também tem a reportagem inteira, né? Que é uma revista de saúde pública, e o Luiz Felipe Stevanini, ou Stevanini, né? Não sei se esse nome é esse. Ele vai falar de como essas masculinidades vão impactar nos estudos sobre saúde pública, como ela vai impactar na saúde dos homens, etc. E aí, durante a entrevista, eu cito a proposta da Bell Hooks, que não é a proposta da Bell Hooks, mas que eu faço essa discussão a partir do pensamento da Bell Hooks, enquanto um ponto importante para a gente imaginar para a gente projetar um novo imaginário social. Nessa questão das configurações possíveis, das configurações 2 possíveis, não somente o gênero, ele é uma pauta importante, mas ele é uma das pautas fundamentais, né? Então, nessa tarefa de imaginar novos amanhãs, de imaginar novos contextos, novos estudos de gênero, é importante que a gente reconheça o que tem sido feito até aqui, sobretudo pelas mulheres negras, porque quando a gente recobra esses estudos, e aí no caso dos estudos das masculinidades feministas, a gente consegue ver mais ou menos como o caminho ele foi construído, e isso ajuda muito a construir novos caminhos, novos projetos de sociedade e novos projetos de masculinidade, né? Voltando ao conceito de masculinidades feministas, e aí é importante salientar, como eu já disse, que essa discussão é feita a partir das políticas feministas, né? Então, discute-se masculinidades feministas a partir de estudos feministas, sobretudo de mulheres negras, que estão pensando a emancipação de toda uma comunidade, estão pensando a questão da dominação sexista. Então, propõe-se esse novo debate para a gente ter um instrumento também para a gente discutir esses novos caminhos que elas estão propondo. Então, na criação do que o Martin Luther King vai chamar de comunidade amada, por exemplo, as masculinidades feministas elas podem exercer uma pauta importante, né? Porque são instrumentos pelos quais a gente consegue ressignificar as relações de poder, né? E ressignificando as relações de poder, a gente consegue até pensar em novas relações de humanizar as outras pessoas. E aí pode surgir a questão, né? A partir dos estudos de masculinidades feministas. Homens podem ser feministas? E aí eu trago a Bell Hooks para responder a nossa questão. Definido como um movimento para acabar com a opressão sexista, o feminismo autoriza homens e mulheres, meninos e meninas, a participarem em condições iguais da luta revolucionária. Encorajar a união política entre homens e mulheres a fim de resistir radicalmente à opressão sexista teria chamado a atenção para o potencial transformador do feminismo. Se os homens mostrassem sua boa vontade para assumir o seu papel na luta feminista, cumprindo as tarefas que se fizessem necessárias às mulheres, em nome de sua missão revolucionária, deveria reconhecê-los como companheiros de luta. Então, para Bell Hooks, homens podem ser feministas. Entendendo o feminismo, né, e aí como a definição crucial que ela vai oferecer pra gente no Teoria Feminista, o feminismo enquanto movimento empenhado a acabar com
a opressão, a exploração, o sexismo, a exploração sexista e a opressão, né? E aí tem um outro texto da Hooks que eu também acho interessante trazer pro debate a esse ponto, que está no Anseios, que foi traduzido recentemente pela Jamília Pinheiro Dias, que também é tradutora de pensamento feminista negro, da Hill Collins, né? E também é tradutora de políticas do sexo, da Gayle Rubin. Ela vai dizer que deve ser encarada enquanto uma tarefa do movimento feminista reconhecer os homens que têm de fato lutado pelo fim da opressão sexista, né? Discutir feminismo e me colocar aqui enquanto homem para discutir feminismo me coloca numa posição um pouco complicada. E é por isso que eu faço essa discussão a partir do pensamento da Bell Hooks, porque a Bell Hooks ela é uma autora que ela se posiciona de uma forma muito clara sobre o papel dos homens e o papel das mulheres também no feminismo, né? A Hooks ela é uma das maiores teóricas feministas do século XX, porque ela produziu pouco no século XXI, né? Mas eu acho que é uma autora que super deve ser lida, é uma autora que está sendo muito traduzida hoje. E a proposta de masculinidades feministas é uma das grandes, eu acho que é um dos grandes núcleos do pensamento da Bell Hooks, um dos grandes caminhos pelos quais a gente pode pensar outros caminhos, né? E aí eu trouxe alguns trechos traduzidos da própria Hooks pra gente pensar como ela molda essa ideia da masculinidade feminista. Deixa eu só ver o que vem depois. Essa foi a parte. Tá. Ela vai dizer sobre a política feminista. Ela vai dizer assim: a alma da política feminista é o comprometimento em acabar com a dominação patriarcal de homens e mulheres, meninos e meninas. O amor não pode existir em qualquer relação que seja baseada em dominação e coerção. Homens não podem amar a si mesmos na cultura patriarcal. E aí, por que essa questão do amor é importante? A gente vai ver isso mais a fundo na próxima aula. Mas essa questão do amor é importante porque dentro da discussão sobre masculinidades feministas, o amor ele exerce um papel central da discussão, da própria discussão, né? Então, o amor ele é o caminho pelo qual necessariamente a gente vai conseguir avançar nessa discussão das masculinidades feministas. E aí, só para adiantar um pouco o assunto, o amor no pensamento da Bell Hooks ele não emerge enquanto um sentimento, enquanto algo de uma esfera romântico-afetiva. O amor ele emerge enquanto uma ação política, enquanto um caminho político para construir novas relações sociais. Nesse sentido, quando a gente discute amor, e aí quando ela fala dessa questão do amor também, óbvio que a questão de amar a si mesma, ela está falando de amor próprio. Isso fica bem dividido no Salvation. Mas às vezes quando ela fala de amor, e aí eu vou fazer essa análise na próxima aula, ela nem sempre está falando de gostar da pessoa ou necessariamente de você criar um afeto com a pessoa, mas amar enquanto você reconhecer a pessoa enquanto pessoa, de fato, né? Porque cultivar uma relação de amor com uma pessoa é você saber que aquela pessoa é pessoa. Se você é uma pessoa, não necessariamente você gosta da pessoa, mas você reconhece que aquela pessoa é uma pessoa. Tem uma vida digna a ser vivida, né? E no Brasil, quem faz essa discussão muito bem é o Henrique Vieira. Ele tem um livro que se chama O Amor como Revolução e eu super recomendo a leitura. É o que a gente tem em português, enquanto Salvation ainda não sai, mas vai sair pela editora Elefante, talvez ano que vem. Voltando às concepções de Hooks, né? E ela vai dizer assim: a masculinidade feminista diz aos homens que eles se tornam mais reais através do ato de se conectar com os outros, através da construção de comunidade. Não há sociedade do mundo composta por um homem solitário. E emerge uma nova pauta das masculinidades feministas. A abolição das relações sem desejo e o cultivo das relações sociais através das quais eu reconheço a vida das outras pessoas que convivem comigo, a partir das quais a gente cultiva relações sociais
de valorização mesmo. A gente cultiva o que a Butler vai chamar de ética da responsabilidade. A masculinidade feminista não reproduz a noção de que masculinidade tem esse componente reacionário, selvagem e descontrolado. E esse é um ponto importante, em contraponto às masculinidades negras patriarcais que a gente viu lá atrás, com a Hill Collins e com a própria Ruth. Em vez disso, assegura aos homens e aqueles de nós que se preocupam com os homens que não precisamos temer a perda masculina do controle. A masculinidade feminista oferece aos homens um caminho para se reconectar a si mesmo, descobrindo a deidade essencial da macheza. Esse termo macheza, ele vem de maleness, e eu traduzi como macheza, mas eu nem sei se ele é o mais adequado nesse sentido, mas é algo relacionado a características de ser homem, né? Mas não necessariamente ser homem enquanto masculinidade, porque às vezes para masculinidade a gente usa masculinity e manhood. Só que o manhood ele também pode ser traduzido de uma outra forma. Alguns tradutores eles fazem essa brincadeira, e aí eu deixo bem claro isso porque a minha tradução foi corrida na época, então eu nem sei se isso daqui está realmente certo. Mas, enfim, e permitindo a todos os homens e mulheres que achem a glória e a mão da masculinidade. E aí, só pra terminar, tá? Eu tô lendo alguns trechos da Hooks. Eu sei que essa coisa de leitura ela fica cansativa, mas eu gosto de trabalhar com essa leitura da Hooks porque eu acho que o que ela tem a dizer é algo muito importante pra gente. E aí ela vai dizer... E aí sobre a questão de como é constituída a ideia de masculinidade feminista, ela vai dizer assim: a masculinidade feminista teria como ideia condutora os constituintes: integridade, amor próprio, consciência emocional, assertividade e habilidades relacionais, incluindo a capacidade de ser empático, autônomo e conectado. A questão de conectado é exatamente essa questão de criar vínculos com as pessoas, né? Conectar, no pensamento da Hooks, significa isso. E aí, por fim, o coração da masculinidade feminista é um comprometimento com a igualdade de gênero e mutualidade como cruciais para a união e parceria na criação e sustentação da vida. E aí, sobre essa questão da igualdade de gênero, ela é um pouquinho diferente da questão da igualdade de gênero das feministas liberais, ou feministas radicais, por exemplo, como a Hooks vai apontar lá em Teoria Feminista. São focos diferentes. Quando ela fala de igualdade de gênero, lá naquele contexto de modelagem do feminismo radical e liberal, elas estão falando de mulheres brancas, um movimento que era composto majoritariamente por mulheres brancas, que queriam, que lutavam por igualdade em termos de mercado de trabalho, posição social, etc. A Hooks ela vai criticar um pouquinho isso, porque... E aí quem fala é a Hooks, tá, gente? Não me ataque. Brincadeira. A Hooks ela vai criticar um pouquinho isso em Teoria Feminista, porque ela vai falar que, ao mesmo tempo que esse foco ele pode ser importante, ele também tira o foco do que realmente é importante nas políticas feministas. Lembrando que essa é uma teoria feminista que parte do pensamento da Hooks. Outras autoras pensarão de outras formas. E aí, por que tira o foco? Porque quando ela faz isso, ela faz essa análise, ela fala que nesse contexto as mulheres elas figuravam enquanto vítimas e os homens enquanto opressores, em um sistema que funcionava mais ou menos assim, né? Tinha quem oprimia e quem era vítima. Só que o patriarcado, e isso vai ficar muito evidente, tanto na teoria feminista quanto no The Will to Change, ele é um sistema que precisa de manutenção de ambos os lados. Então, se a gente parte do pressuposto de que o patriarcado ele é um sistema que vai exigir manutenção tanto de homens quanto mulheres, as políticas feministas, elas precisam partir também desses dois locos sociais. Elas precisam ser pensadas a partir desses dois contextos. E aí, colocar os homens enquanto vítimas, enquanto somente opressores, não é favorável para o tipo de teoria feminista que ela está moldando. Porque quando a gente faz isso, a gente acaba deslocando o nosso centro de análise para os impactos que o patriarcado tem, por exemplo, na vida de homens negros. Entende? Que é um ponto importante para a gente se pensar essas novas masculinidades. E não somente na vida de homens negros, mas homens de outras orientações sexuais e outros contextos étnico-raciais, como homens indígenas também, que é uma questão que eu não discuto, porque eu não tenho leitura sobre o tema, mas é uma questão que deve ser levada em conta.
E aí, eu acho que, e aí só pra gente caminhar pro finzinho dessa discussão das masculinidades feministas, a Ruth, ela vai dizer ainda nesse azulzinho aqui, que rejeitar esse modelo de masculinidade patriarcal para uma masculinidade feminista significa que devemos definir a masculinidade como um estado de ser e não um desempenho, né? E aí a gente lembra lá da questão dos ritos de passagem, da questão de como as masculinidades hegemônicas elas podem ser construídas ao longo do contexto histórico, né? A partir de comportamentos violentos, de dominação, etc. A masculinidade feminista não reproduz a noção de que a masculinidade tem esse componente reacionário, selvagem e descontrolado. Em vez disso, assegura aos homens e àqueles de nós que se preocupam com os homens que não, eu já li esse trecho, né? que não precisamos temer a perda masculina do controle. Então, gente, sintetizando, a discussão de masculinidades feministas, de uma forma bem rápida, ela é exatamente isso. Ela é exatamente sobre discutir novos modelos de masculinidades, entendendo que as masculinidades elas emergem enquanto instrumentos de ordenação social. Então, quando a gente discute masculinidade, assim como a gente discute feminismo, a gente está discutindo novas formas de se conviver socialmente, novas formas de ocupar lugares, novas formas de performar quem nós somos, mas também está diretamente ligado à questão de projetar novos imaginários sociais que necessariamente precisam estar isentos de dominação, de opressão sexista, de racismo, e a gente precisa ter muita reflexão crítica para entender isso, porque por mais que isso pareça utópico, a utopia ela é sempre direcionada ao amanhã. Então eu acho que toda a discussão que eu venho fazendo aqui, que eu faço sempre que eu falo da Bell Hooks, é uma discussão de amanhãs, é uma discussão de novos caminhos possíveis, né? Porque o que a gente propõe aqui em termos de masculinidade feminista, né, que é um conceito que eu admito que não é perfeito, que a gente pode ter vários percalços teóricos quando a gente estuda, né, ele pode, de alguma forma, ser bastante importante, ser um instrumento bastante importante para a gente pensar novas formas de se conviver, novas formas de bem viver, né? Então, eu acho que é fundamentalmente isso, né? Eu vou encerrar por aqui. Eu fiz esse panorama bem geralzão. Quem quiser se aprofundar, a gente vai mantendo contato, a gente vai conversando pelo grupo, aprofundando as leituras. Semana que vem eu trago novidades para vocês, pra gente aprofundar essa discussão. E aí a gente pode juntos pensar em novos amanhãs, porque eu acho que a discussão ela é sempre sobre isso. Muito obrigada, tá, gente?